Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. Pessoal, fixei nos comentários as minutagens do vídeo, divididas em 4 capítulos com nomes específicos para facilitar o seu entretenimento. Se você gosta do conteúdo do canal, deixe seu like e faça um comentário, por favor. Isso ajuda muito. Agora, vamos ao vídeo. Meu nome é Kátia e o que estou prestes a compartilhar é uma história que sempre me deixou intrigada. Pode parecer difícil de acreditar, mas minha mãe, até hoje, sente medo ao lembrar dessa história passada pela minha bisavó, Maria. Para que você possa entender melhor, vou contá-la como se fosse a própria Maria falando. Maria vivia no interior do Nordeste com sua irmã mais velha, Valéria, seu irmão mais novo, Joca, e seus pais. A vida era dura. O pai havia partido para São Paulo em busca de um emprego melhor e prometera voltar para buscá-los. A mãe de Maria trabalhava em uma fazenda de café, mas o dinheiro era pouco, mal dava para o básico e a família muitas vezes dependia da generosidade dos vizinhos. Maria e Valéria eram muito próximas, com apenas 1 ano de diferença entre elas. A mãe sempre enfatizava a importância de permanecerem unidas, acreditando que uma família unida poderia vencer qualquer mal. Na época, Valéria tinha 15 anos e Maria, 14. Um dia, receberam um convite para o casamento do filho do patrão da mãe delas. Isso era um grande evento e as 2 meninas ficaram animadas. Ao chegar à festa, elas se encantaram com a abundância de comida, bebidas, flores e doces, coisas que nunca tinham experimentado antes. Valéria e Maria estavam deslumbradas e, em meio à empolgação, Valéria decidiu experimentar 2 copos de cachaça que estavam na mesa. Maria recusou, mas Valéria, impulsiva, bebeu tudo sozinha. Pouco tempo depois, começou a sentir-se tonta e as meninas decidiram voltar para casa sozinhas. A casa delas ficava a cerca de 15 minutos de caminhada por uma trilha que atravessava uma mata seca. Já estava escurecendo e Valéria, um pouco embriagada, começou a cantar e dançar pelo caminho, sem se preocupar com o que estava ao redor. De repente, Maria e Valéria ouviram um assobio que ecoava pela mata, acompanhando a melodia que Valéria cantava. Maria pediu que a irmã parasse, mas Valéria parecia estar em um estado de transe, alheia a tudo. Foi então que, sem aviso, um homem muito peludo surgiu à frente delas, assobiando a mesma música. Maria ficou aterrorizada, mas Valéria, ainda sob o efeito da bebida, parecia tranquila. Ela murmurou para Maria: "Calma, ele não vai nos fazer mal." O homem não falou, apenas continuou a assobiar e fez um gesto para que Valéria o seguisse. Para horror de Maria, sua irmã começou a caminhar em direção ao estranho como se estivesse hipnotizada. Desesperada, Maria correu para casa, trancou todas as portas e janelas e esperou, tremendo de medo. Por volta da meia-noite, Valéria apareceu de repente na porta da casa, suja e em silêncio. Maria tentou falar com ela, mas Valéria não disse uma palavra, apenas foi direto para o quarto e se deitou. Quando a mãe delas chegou na manhã seguinte, Maria contou o que havia acontecido, mas a mãe não deu muita importância, achando que era apenas o resultado de uma noite agitada. Com o passar do tempo, Maria notou que o corpo de Valéria estava mudando. Ela começou a engordar e seus seios cresceram. O pai, ao retornar de São Paulo,
suspeitou que Valéria estivesse grávida. Após uma discussão, Valéria finalmente admitiu que estava esperando um filho, mas ninguém sabia quem era o pai. A notícia abalou a família, especialmente o pai, que se culpou por ter deixado a família sozinha por tanto tempo. A gravidez de Valéria avançou rapidamente e a família se mudou para São Paulo, onde o pai conseguiu construir uma pequena casa de barro. O quarto de Valéria tinha uma grande janela com vista para um matagal. Estranhamente, Valéria desenvolveu um apetite peculiar, desejando apenas carne, muitas vezes crua. Um dia, Maria a viu devorar um passarinho, o que a deixou profundamente perturbada. Naquela mesma noite, Valéria entrou em trabalho de parto e Maria correu para buscar ajuda. Quando voltaram, o bebê já havia nascido, um menino grande e peludo, a quem deram o nome de Leonardo. Leonardo cresceu de forma incomum. Com apenas 1 ano, já tinha todos os dentes e, aos 5, parecia uma criança de 8 anos. Aos 18, era um jovem imponente, com quase 2 metros de altura, olhos azuis penetrantes e muito cabelo. Essa história não é minha, mas sim da minha mãe. Na época, ela tinha cerca de 14 ou 15 anos e morava no interior do estado de Alagoas, em uma cidade muito pequena. Quando digo pequena, falo de um lugar com umas 10 casas, uma escola, alguns comércios, uma pracinha central e, claro, muito pasto verde, a perder de vista. Minha mãe vivia com seus irmãos e minha avó em uma casa na saída da cidade. Era a mais velha dos 4 filhos, então ajudava muito nas tarefas de casa, especialmente porque meu avô, por conta do trabalho, saía sem data certa para voltar. Ela cuidava dos irmãos e da casa e costumava ir ao centro da cidade para comprar o que precisavam. Em uma dessas idas ao centro, ela se deparou com um conhecido, a quem vou chamar de Caio. Ele estava sentado em um banco, com os olhos arregalados e vidrados, como se estivesse fora de si, descalço, com a roupa rasgada e suja de terra e sangue. Apesar disso, o que mais marcou minha mãe foram as mãos dele, sujas de sangue e com penas de galinha grudadas. Suas unhas estavam com sangue incrustado, uma cena que minha mãe nunca esqueceu. Ela se aproximou e tentou falar com ele, mas não obteve resposta. Pouco depois, um carro parou e o irmão de Caio desceu, garantindo que ele estava bem, e o levou dali. Minha mãe soube que não era a primeira vez que ele ficava daquele jeito, embora fosse a primeira vez que ela o visse assim. Ela já tinha ouvido de outras pessoas que ele aparecia estranho depois de se transformar. Quando perguntou o que queriam dizer com se transformar, disseram que ele se transformava em lobisomem. Claro que ela achou que era uma brincadeira, que ele tinha algum problema mental ou algo assim. Mesmo sem acreditar, minha mãe começou a provocar o Caio. Não se lembra exatamente do que falava ou fazia para provocá-lo, mas recorda que alguém disse que, se ela levasse uma xícara com um dente de alho e colocasse na frente dele, ele se transformaria. Tentada a fazer isso, acabou desistindo, mas continuava comprando as coisas que minha avó pedia e, de vez em quando, lançava algumas indiretas para ele. Alguns dias depois, minha mãe comentou com minha avó sobre o que tinha visto e não entendia por que Caio estava tão estranho, já que ele era simpático normalmente. Minha avó respondeu que ele devia ter se transformado na noite anterior. Quando minha mãe perguntou em que, minha avó respondeu: em um lobisomem. Minha mãe naturalmente não acreditou, achando que era só uma história para assustá-la. Certa noite, minha avó sugeriu que minha mãe ficasse na janela para ver com seus próprios olhos. A noite estava clara e as luzes dos postes iluminavam bem o pasto em frente à casa. Ela viu um carro parar ao longe e Caio sair, levando alguns jornais.
Ele foi até a divisa do pasto com o canavial, perto da casa. Mesmo sendo um pouco longe, a claridade permitiu que minha mãe o visse colocar os jornais no chão, se posicionar de quatro sobre eles e começar a girar em torno de si, cada vez mais rápido, até virar um borrão de cor. De repente, ele parou, e no lugar de Caio, havia agora um enorme cachorro preto, do tamanho de um lobo, com orelhas pontudas, focinho longo e olhos vermelhos. Minha mãe ficou paralisada, mas quando o lobo a encarou e começou a correr em direção à casa, minha avó rapidamente fechou a janela e a puxou para longe. Elas ouviram arranhões na porta e na janela, seguidos de rosnados. Ficaram orando e pedindo a proteção de Jesus Cristo, e depois de uns 15 minutos, o lobisomem foi embora. Pela manhã, encontraram a porta e a janela arranhadas. A casa da minha avó era a última da cidade, bem na saída, de frente para um grande pasto. Antes, moravam em uma casa mais afastada, mas tiveram que se mudar porque o dono faleceu. O pasto era um lugar isolado, ideal para Caio se transformar sem ser visto. Minha avó sabia da existência do lobisomem e queria que minha mãe visse a verdade, mas sem correr riscos. Depois desse episódio, tanto minha avó quanto minha mãe foram até a venda do irmão do Caio, e ele garantiu que o irmão não atacaria mais a casa delas. Sérgio, um policial dedicado de 30 anos, percorria sua patrulha noturna com um olhar atento e determinado. O ar estava gelado e o vento sussurrava entre as árvores, trazendo um presságio sinistro. Sérgio sentia que algo estava fora do lugar, uma tensão no ar que parecia palpável. Enquanto caminhava por uma rua isolada, os gritos agudos de um grupo de gatos o alertaram. Ele parou, ouvindo um som distante, um uivo que parecia se arrastar pelos becos escuros. Seu coração acelerou e ele imediatamente comunicou-se com a central pelo rádio, sua voz grave e firme. "Central, aqui é o policial Sérgio." Ouvi um uivo. Algo não está certo. A resposta do rádio foi um silêncio inquietante. Sérgio continuou sua patrulha, o som de seus passos ecoando na rua deserta. Seus sentidos estavam em alerta máximo, captando cada ruído e movimento. De repente, algo se moveu rapidamente entre as sombras, e ele se deteve, o medo começando a se infiltrar em sua compostura. Avançando para a praça da cidade, Sérgio encontrou o parque vazio e sombrio. A lua cheia iluminava o local com uma luz macabra. A tensão estava quase insuportável quando, de repente, uma figura monstruosa emergiu das sombras. Era um lobisomem imenso, com pelos desgrenhados e olhos flamejantes, que emitiam um rosnado profundo e ameaçador. Sérgio congelou por um momento, seu olhar fixo na criatura que parecia ter saído de um pesadelo. "O que é você?" Sérgio gritou, sua voz tremendo de medo e determinação. O lobisomem avançou com uma velocidade aterradora e Sérgio, com mãos trêmulas, sacou sua arma. Ele disparou um tiro, mas a criatura desviou com uma agilidade sobrenatural, rosnando ainda mais ferozmente. A adrenalina tomou conta de Sérgio e ele recuou, gritando pelo rádio novamente. "Afastem-se! Isso não é seguro!" O lobisomem o perseguiu, saltando sobre os bancos do parque, suas garras rasgando o chão em uma demonstração brutal de força. Sérgio sabia que precisava de uma estratégia para enfrentar a criatura. Ele correu para uma loja de ferramentas próxima, sua mente trabalhando rapidamente em busca de uma solução. Dentro da loja, Sérgio agarrou uma pesada barra de ferro, a única arma que poderia oferecer uma chance contra a fera. Com um novo senso de propósito, ele retornou à praça, pronto para o confronto final. O lobisomem estava esperando, rosnando e se preparando para atacar. Sérgio ergueu a barra de ferro e se preparou para o embate. A batalha foi brutal e extenuante.
Sérgio desviava dos ataques da criatura, tentando encontrar uma brecha para desferir um golpe decisivo. A cada movimento, a luta tornava-se mais intensa. O som das garras e da barra de ferro chocando-se e ecoando pela praça deserta. Finalmente, Sérgio conseguiu acertar um golpe certeiro, atingindo a criatura em seu ponto vulnerável. O lobisomem soltou um uivo agonizante e caiu, sua forma monstruosa transformando-se lentamente em um homem debilitado. O homem, agora frágil e vulnerável, olhou para Sérgio com um olhar de resignação e tristeza. O que você fez? Sérgio perguntou, sua voz carregada de choque e compaixão. O homem murmurou sobre uma maldição antiga e a solidão que havia se acumulado ao longo dos anos, antes de fechar os olhos, deixando Sérgio com a sensação de que havia mais na história do que ele jamais poderia entender. Quando o sol começou a nascer, Sérgio estava sozinho na praça, observando o corpo do homem caído. O peso da noite e da batalha pesava sobre ele. E ele se perguntava sobre a verdadeira natureza da maldição que havia causado tanta dor. Determinado a buscar respostas e a ajudar aqueles que haviam sofrido, Sérgio sabia que a luta estava longe de terminar. O amanhecer trouxe uma nova resolução e ele estava pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. A noite havia deixado sua marca, mas Sérgio estava determinado a buscar a verdade e a proteger sua cidade dos horrores que se escondiam nas sombras. Com um último olhar para a praça, ele se preparou para a jornada que ainda estava por vir, sabendo que o verdadeiro desafio estava apenas começando. Boa noite a todos do canal. Na época eu era um adolescente de 16 anos de idade e o que me aconteceu me marcou até os dias de hoje. Contarei um relato que aconteceu comigo. Era 2016, eu tinha 16 anos e naquela época minha única preocupação era estudar e arrumar meu quarto. O resto do dia era livre, uma bênção que eu nem percebia na época. Eu vivia com minha mãe, só nós dois. Ela saía cedo para trabalhar, enquanto eu ia para a escola e só voltava à noite. Morávamos na zona leste de São Paulo, mas o trabalho dela era na zona sul e às vezes ela viajava a trabalho, me deixando sozinho em casa. Eu adorava isso, na verdade. A liberdade de fazer o que eu quisesse, comer o que bem entendesse, era algo que me deixava em paz. Naquela quarta-feira de agosto, acordei cedo. Minha mãe já estava fora, em viagem há 2 dias. Segui minha rotina. Vesti um casaco, afinal, agosto ainda é inverno em São Paulo, e saí. Mas aquele frio era diferente. Caminhei os 20 minutos até a escola, sempre com pressa porque estava atrasado. Mesmo assim, não suei. O frio parecia se agarrar a mim. Cheguei na escola e, para minha surpresa, o frio persistia, me acompanhando o dia inteiro. Saí da escola às 4h30 da tarde. Como minha mãe não estava para me cobrar horários, decidi ir ao shopping. Adoro esses passeios solitários. Comi, fui ao cinema, andei sem rumo, até que decidi voltar para casa por volta das 7 da noite. Lembrei que antes de ir ao shopping, passei em casa para deixar a mochila e pegar mais um casaco. O frio estava intenso e a linha vermelha do metrô estava um caos, como sempre. Desci na estação mais próxima de casa às 9h30 da noite. A rua estava deserta. Tudo bem que era noite e estava frio, mas a ausência total de vida na rua era estranha. Esperei a lotação, que geralmente passava rápido, mas naquele dia, nada. Olhei o celular. 10h04 da noite. Decidi encarar a caminhada de 30, 40 minutos até em casa. À medida que avançava, a apreensão crescia. A rua estava quieta, silenciosa demais. Faltando uns 10 minutos para chegar,
percebi algo ainda mais estranho. Os cães de rua estavam inquietos, assustados. Um até parecia machucado. Meu coração disparou. Quando já estava a poucos passos de casa, ouvi um rosnado. Não era um rosnado comum. Era um som profundo, gutural, como se o animal estivesse engasgado, tentando gritar. Parei na hora, olhei ao redor, mas não vi nada. Apressei o passo, quase correndo, até chegar ao portão. Enquanto girava a chave, ouvi o som de algo quebrando, como madeira se partindo, bem atrás de mim. Olhei para trás e vi. Na laje da casa em frente à minha, estava um bicho. Um choque percorreu meu corpo, congelando cada músculo. Aquela coisa me olhava com grandes olhos amarelos. Seu focinho era uma mistura de cachorro, porco e cabra, com orelhas enormes caindo sobre uma boca repleta de caninos gigantescos. Mas o que mais me aterrorizava era o tamanho daquela criatura, enorme como uma vaca adulta, mas com o corpo deformado, magro, coberto de pelos negros falhados, revelando uma pele suja e quase humana. Ela estava de quatro, como um cachorro, mas seu corpo também lembrava o de um homem enorme. Quando ele começou a se agachar, como um predador prestes a atacar, meu instinto gritou. Terminei de girar a chave, entrei em casa e fechei o portão com toda a força que tinha. Mas aquela coisa não desistiu. Pulou na direção do portão, fazendo um barulho estrondoso, quase entortando o ferro. Tremendo, corri para dentro e tranquei a porta, acendi as luzes e subi para o andar de cima. Meu quarto dava para uma varanda pequena, com algumas plantas, e foi ali que ouvi o som das garras arranhando o cimento. A criatura estava na varanda, derrubando os vasos, farejando a porta e as janelas com respirações pesadas, quase animalescas. Eu chorava em silêncio, convencido de que minha vida acabaria ali. Mas os soluços me traíram, e assim que o som escapou, a coisa começou a empurrar a porta. Ela se movia, quase estourando a fechadura. Desesperado, corri para o quarto da minha mãe, ao lado do meu. Tranquei a porta e me escondi no banheiro, que tinha uma porta antiga, de ferro grosso. Era minha última proteção. O bicho parecia saber onde eu estava. Começou a bater nas paredes com tanta força que a casa inteira tremia. Eu sentia cada impacto, encostado na parede fria do banheiro, esperando o pior. Mas, estranhamente, ele não entrou. Ficou do lado de fora, no corredor que dava para a lavanderia, emitindo sons que pareciam palavras, mas de uma forma bestial, inumana. Passei a noite toda acordado, ouvindo aqueles sons. Quando o dia finalmente clareou, ouvi a criatura subir na varanda e dar um salto para a rua, desaparecendo. Só saí do banheiro quando o sol já estava alto no céu. Desde aquela noite minha vida mudou. Desenvolvi síndrome do pânico e nunca mais consegui ficar sozinho em casa.